Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o IRDM, o Iridium, né? Aquele fundo que ele gera muita polêmica, é um fundo que muitas pessoas gostam, outras pessoas odeiam, e assim vamos nós mais um mês aí acompanhando. Tem alguns pontos até educativos que eu trago nesse vídeo para vocês desse mês. Vamos lá, mais um mês aí. Deixa eu pegar minha setinha aqui. Bom, o fundo ele distribuiu 74 centavos e pelo terceiro mês consecutivo, se a gente observar aqui, né, pelo terceiro mês consecutivo, o fundo praticamente distribuiu o que ele gerou, não adotando aquela política que o fundo tem, que começou, se eu não me engano, em outubro ou novembro do ano passado, de reter uma parte de 4 a 5% do resultado para linearizar, ou na verdade não linearizar, mas sim para ter um colchão, uma reserva para os eventos negativos que o fundo pode vir a passar. Inclusive, ele está adotando uma política já, principalmente depois da saída do Selegato, já há alguns meses, né? E eles mudaram um pouco a política do fundo em termos de reciclagem de portfólio. Eles estão, mês após mês, reduzindo a exposição em fundo imobiliário e aumentando a exposição em CRIs. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Aqui eles falam sobre a questão justificando, né, esse mais um mês do fundo não ter guardado, não utilizado a política de retenção de resultado. Eles falam que foi impactado o resultado, né, o rendimento, ele foi impactado negativamente pelo resultado dos juros recebidos nos CRIs investidos, mas não devido à inadimplência, e sim devido ao mês passado que o fundo teve um recebimento de alguns CRIs que tem pagamento semestral ou anual, e com isso elevaram o resultado do mês anterior. Porém, se comparado aos meses anteriores, pode-se notar um aumento nessa linha de resultado, fruto da estratégia de alocação em novos CRIs. Então, pessoal, o IRDM, ele está adotando essa postura já há alguns meses de reciclagem de portfólio, mas não uma reciclagem baseada na troca de CRIs, e sim ele pegando dinheiro de fundo imobiliário e jogando em CRIs, o que há muito tempo a gente vem falando sobre isso. Na verdade, eles estão tentando corrigir a rota, mas vocês vão ver que não é uma correção fácil. Aliás, para quem acompanha o canal aqui e o acompanhamento do IRDM, sabe que não é um movimento fácil, né? Basicamente, você querer mudar um fundo que tem um patrimônio de 1,5, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar de cabeça, acho que é 1,5 bi, não é fácil, né, de mudar. Bom, então vamos lá. A gestão, a gestão continuou a estratégia de redução da carteira de fundos imobiliários no mercado secundário, resultando numa diminuição de aproximadamente 413 mil, que dá 1 centavo por cota no resultado mensal distribuível, ou seja, teve prejuízo mais um mês. Adicionalmente, ocorreu a venda de mais uma parcela do CRN G30, esse que eu vou querer falar um pouco com vocês, o que também impactou num resultado negativo de 0,3 centavos por cota. Resultado negativo dessa venda foi contrabalanceado pela venda de lucros com o CRI Oba, THCM2 e o Consult. Bom, então aqui é um resumo do que aconteceu esse mês, que mais um mês ele distribuindo 74 centavos. Na verdade é aquilo que eu falei, ele está distribuindo exatamente o que ele recebeu. Então aqui a carteira de ativos do fundo, os CRIs, a carteira de renda fixa e aqui a carteira de fundos imobiliários. Vocês já vão entender o porquê dessas marcações aqui. Então, pessoal, aqui a gente consegue ver a distribuição da carteira. Eu peguei o mês passado. Em CRIs eles estavam com o Iridium estava com 74,80 do PL, atualmente 78,66. Fundo imobiliário reduziu um pouquinho, né? Estava com 17,39, agora com 17, mas em compensação teve um aumento de renda fixa, né, e caixa. Então acabou que ainda não diminuiu a exposição de fundo imobiliário, mas a ideia é continuar reduzindo a exposição. Bom, sobre a questão das perspectivas, a gente já sabe, inclusive eu vi hoje uma notícia da XP que já se prevê um aumento e que a Selic feche o ano, pessoal, acima de 11%. Embora a gente saiba, né, que dificilmente essas previsões acertam, mas não será estranho se na próxima reunião nós tivermos um aumento da taxa Selic, mas também muito em função do que vai acontecer nos Estados Unidos, né? A questão de provavelmente
começar a ter cortes de taxa de juros dos Estados Unidos, talvez isso pressione o Banco Central a não subir taxas, é o que a gente espera. Na verdade, está muito nebuloso ainda e muita volatilidade até o final do ano. Bom, sobre as movimentações do mês, eles colocam aqui que a gestão continua com aquela questão de revisão de portfólio, como eu falei para vocês. Já se nota um crescimento da taxa média das operações realizadas, ao mesmo tempo que se preserva ou reduz o risco da carteira de crédito. As operações OBA2, THCM2 e Gafisa foram quitadas e totalizaram uma posição de 11,6 milhões, como eu falei lá em cima. Ainda no mês de julho foram compradas 5 novas operações, CRZ Edifício Tucano, THCM, 3 Semara, Shopping Campinas e Shopping Madureira, totalizando 159 milhões. Além disso, a carteira de fundos imobiliários continua com a venda de ativos, o que gerou um prejuízo, como eu falei para vocês, de 1 centavo por cota, 413 mil. E também a venda da parcela do CRNG 30, que também impactou negativamente. Já vou falar sobre ele. Bom, pessoal, aqui, deixa eu mostrar para vocês aquela nossa planilha que eu tenho aqui, que eu venho acompanhando mensalmente com vocês. Aqui é o mês atual, essa parte aqui. A novidade desse mês, né? Ele continuou, a Iridium continuou reduzindo as posições de LZM, do Mana e do Tigar, assim como desde lá do começo, desde quando eu comecei a fazer esse monitoramento aqui para vocês. Só que a novidade esse mês é começar a vender Canip. Eu não entendi o porquê vender Canip, tanto é que se existe uma previsão do aumento de inflação, eu não sei o porquê que eles estão vendendo Canip, poderiam ter vendido outros ativos. E zeraram o Tigar. Zeraram o Tigar, zeraram o fundo de desenvolvimento. Assim, eles, acho que o Iridium, já que eles estão adotando essa postura mais transparente, inclusive até na questão do CRI, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que é uma postura mais, eu gostei do movimento, eles poderiam explicar o porquê do racional da venda desses ativos especificamente. Por que eu falo isso? Porque se a gente pegar, pessoal, eu peguei aqui. É só vocês quiserem essa planilha, é só vocês virem aqui nesse link aqui, ó. Aqui, ó, baixe a tabela completa do CRIs. É só você clicar aqui, pessoal, vai abrir, ele baixa aqui, né? Ele baixou, e aí ele baixa essa planilha, só que eu fiz algumas adaptações nela, como vocês podem ver. Eu criei algumas colunas, né? Porque, por exemplo, ele vem com toda essa parte de custo de aquisição, não tem, eu coloquei. Ele vem com o financeiro, que é o financeiro atual, que é a cotação atual desses ativos. Então, pessoal, se a gente for pegar aqui, eu fiz um compilado dessas informações, só para vocês entenderem como é que tá o tamanho não vou, eu queria usar uma palavra aqui, mas eu não vou usar. O tamanho do problema na questão de fundo imobiliário no Tigar. Embora a gente está falando de pouca coisa em termos de patrimônio, mas a gente tem um prejuízo que o fundo tem, que é um problema sério. Que, por exemplo, se a gente pegar toda a carteira do fundo, o que eu fiz? Eu peguei e multipliquei a quantidade que o fundo tem, o custo médio de aquisição e vi o resultado que o fundo teria hoje, né, baseado nessas cotações financeiras, né, no financeiro da cotação do último dia útil de julho. Então, se a gente for pegar aqui, praticamente todos os fundos imobiliários, com raras exceções aqui, temos resultado negativo, ou seja, se ele se desfizesse de todos os fundos imobiliários hoje, olha o tamanho do rombo, R$ 8,52 por cota de prejuízo. Se a gente for pensar que o fundo paga 70 centavos, nós estamos falando aí de praticamente um ano sem rendimento. De um ano sem rendimento, se ele for quiser acabar com a carteira de fundo imobiliário. Por isso, pessoal, que é um processo demorado, é um processo complexo, embora tenha alguns fundos aqui que talvez, com a melhoria do mercado, com a melhoria, quem sabe, o ano que vem, com o aumento da taxa de juros, alguns aqui talvez recuperem, mas dificilmente, por exemplo, um HCTR, que tem 1,20 de negativo por cota, esse aqui, para o fundo se valorizar, aqui a gente está falando de mais de 200, 300% de valorização, para ele começar a empatar 0 a 0. Então veja que aqui a questão é um problema que o Iridium demorou para atuar nisso, e ele vem fazendo isso mês a mês. Só que ele vem adotando alguns fundos como a LZM,
o Canip atualmente, que inclusive o Canip ele tá com lucro, né, nessa posição. Eu não entendo porque que ele escolheu alguns fundos, como por exemplo o ALZM, o Mana, cadê o Mana 11? Tá aqui também, que também é praticamente zerado o resultado. Então, pessoal, assim, o fundo ele vem fazendo esses movimentos e aqui é só para vocês entenderem o quanto que vai demorar ainda para o Iridium voltar a ter resultado positivo com essa carteira de fundo imobiliário. Não que isso atualmente vai impactar, porque isso aqui já está precificado. Tá? Isso aqui já está precificado e a gente está falando de uma baixa exposição do patrimônio, mas se vocês observarem, é 8,52 por cota que o fundo pode, se ele quisesse se desfazer de toda essa carteira, atualmente ele tomaria uma pancada de R$ 8,52 por cota, beleza? Então, só para vocês entenderem essa questão de como que está a situação dos fundos e o que o Iridium ele vem fazendo mês a mês. E aqui, pessoal, agora um ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte, olha só que interessante, isso aqui é até educativo e às vezes as pessoas não entendem e não conseguem visualizar esse tipo de movimentação que é positiva para o fundo. Em julho, a gestão realizou mais uma venda parcial do ativo do CRNG30, que estava com inadimplência parcial, pagando apenas parte dos juros devidos. Olha só aqui, ó, apesar do preço de venda ter sido melhor do que o preço de marcação, ou seja, do valor valor patrimonial do ativo, então eles venderam acima do valor patrimonial do ativo, gerou um prejuízo em regime caixa de aproximadamente 1,85 milhão, impactando o rendimento no mês em 0,03, em 3 centavos. Aí você pode estar se perguntando, Eric, como que eu vendo um ativo com lucro e ao mesmo tempo eu tenho prejuízo? A grande questão é a seguinte, pessoal. Aqui ainda falta um pouco de transparência no mercado, não só no Iridium, tá, pessoal? Isso aqui falta um pouco de transparência, muita transparência na questão da marcação a mercado de CRI como a gente tem hoje. Por quê? Pessoal, hoje nós temos dois tipos de marcação, a marcação na curva e a marcação pelo spread. Porque os fundos, eles têm, os CRIs, eles têm pouca liquidez no mercado secundário. Então, a grande maioria dos CRIs são marcados na curva e não por spread. Porque, pessoal, você colocar o CRI para vender, a marcação dele vai ser o quanto o mercado está disposto a pagar. E aí, quando é marcação na curva, obviamente, pessoal, isso a taxa de juros ela influencia muito nessa marcação. Porque o fundo não tá, o CRI não está sendo vendido, então ele está sendo marcado na curva. A questão é a seguinte, quando você tem uma inadimplência, ou seja, você tem um prejuízo, na verdade, não prejuízo, você tem o fluxo de caixa desse CRI para o futuro ele é prejudicado, porque você tem menos entradas, e quando isso acontece, o administrador ele marca o CRI para baixo, ou seja, ele faz ele valer menos, porque o que o CRI vale na teoria, pessoal, isso é basicamente marcação a mercado de fundo imobiliário de papel. Você pega todos os fluxos de caixa projetado do CRI e traz a valor presente. Como você tem uma queda no resultado, no rendimento desse CRI, o que vai ser pago, então na hora que você traz ele a valor presente, obviamente o valor cai. Então você tem uma marcação para baixo. Então o que aconteceu aqui? Esse CRI ele foi marcado para baixo, mas por causa dessa inadimplência. E na hora que ele for vendido, mesmo que esse valor de venda foi superior a essa remarcação, ainda assim ficou menor do que o custo de aquisição lá em cima. Vamos pensar o seguinte, só para vocês terem uma noção do que aconteceu. O fundo, o CRI valia 10. Com a inadimplência, ele foi marcado para 8. Só que ele foi vendido por 9. Então percebam, o 9 é maior do que o 8, porém é menor do que o 10 anteriormente. Quando isso passa pelo caixa, tem um registro de prejuízo, que é o que aconteceu com esse ativo. E aí acontece esse impacto nesse rendimento de 0,3 centavos. Só que por outro lado, pessoal, o valor patrimonial do fundo é ajustado para cima na mesma proporção. Por quê? Porque corrigiu o valor do CRI para cima. Lembra, pessoal, na hora que você tem a negociação no mercado secundário, o CRI foi marcado de novo para cima. Então você tem um prejuízo na questão do prejuízo caixa, porém o
valor patrimonial desse CRI sobe na mesma proporção. Então isso é bom por um lado, porque obviamente você tem um prejuízo na questão do regime caixa pelo fato do valor do CRI que ele foi vendido, ele foi menor do que adquirido, porém o valor patrimonial dele sobe exatamente por causa dessa venda, porque aí ele foi marcado a mercado pelo spread, ou seja, marcado a mercado no secundário mesmo, não marcado a mercado na curva. Então isso é muito importante porque traz um pouco de transparência a mais para o fundo, ou seja, ele resolve um problema de um CRI com problema, e por outro lado também, isso que eu quero trazer agora, a questão educacional, que esse tipo de situação, poucas pessoas, eu nunca vi ninguém falando sobre isso, são poucas pessoas que falam sobre isso, e um outro ponto é o seguinte: esse tipo de situação acontece demais com um monte de fundo imobiliário de papel que tem CRI com problema e o gestor evita de vender exatamente por causa dessa questão de prejuízo. Só que no final das contas, dependendo da situação, talvez valha a pena a vender, você tem um pequeno prejuízo, porém você volta a marcar o CRI, a marcar ele no mercado, fazer a marcação a mercado dele, e o valor patrimonial desse CRI e, consequentemente, do fundo sobe. Só que qual que é o grande problema? Não existe uma regulamentação clara da CVM sobre essa questão de como que os administradores marcam os CRIs. Até pelo fato de não ter um aumento, uma grande negociação de CRI no mercado secundário, isso acaba dificultando. Por exemplo, é completamente diferente quando você tem um fundo imobiliário, um FOF, que negocia cotas de um fundo, que o próprio mercado marca, que são os preços das cotas sendo negociadas. Já o CRI, como ele não tem uma venda, uma liquidez tão grande no mercado, então e eles são marcados na curva. Então o gestor acaba fazendo o que ele quer nesse processo de marcação. Então aqui é mais uma opinião. Primeiro, só deixando claro aqui que eu gostei muito do que o IRDM fez, não vi ninguém falando sobre isso, eu só vejo gente metendo pau no IRDM, e aqui mostra que a gestora está preocupada sim com o cotista, em resolver os problemas que ele tem, e nenhum fundo imobiliário é imune a problema, eles vêm resolvendo a questão de fundo imobiliário, estão resolvendo a questão de CRIs com problema também, isso é muito bom, mas é uma questão que vai levar tempo, e ao meu ver, como eu sempre tenho falado nos vídeos anteriores, eu vejo que o mercado ele precifica esses riscos muito a mais do que de fato eles estão sendo, de fato o risco tá embutido, né? O risco ele está sendo precificado a mais do que de fato ele corresponde à realidade. Essa é a minha opinião. Beleza? Então essa é mais uma questão educacional. Aqui pra gente pegar a questão que eu sempre faço para vocês, que é aquele acompanhamento dos ativos com problema. Aqui um ponto positivo, aqui não em função do IRDM. Vocês lembram da questão da Vibra, que ela simplesmente deixou de pagar o CRI, inclusive num dos vídeos do IRDM, acho que de 2 ou 3 meses atrás, eu expliquei esse caso. Grande ponto positivo aqui é que o que estava na corte arbitral, e aí houve uma decisão liminar determinando que a Vibra siga pagando aluguel até o final da arbitragem em conta escrow, ou seja, já tem uma decisão positiva que a Vibra está com devaneios, né? Simplesmente decidiu parar de pagar, uma loucura da Vibra, esse tipo de coisa. Então, mais um ponto positivo que traz um pouco mais de segurança, principalmente na questão de contratos atípicos BTS, né? Se você não sabe o que eu tô falando, veja alguns vídeos atrás, né? Alguns 2 ou 3 vídeos atrás, que eu explico a situação da Vibra. O CRI da Eco tá ok, ok que eu digo, não teve nenhuma alteração, o Eco 2. Em julho de 24 foi convocada uma assembleia no âmbito das negociações da reestruturação para deliberar sobre o pré-pagamento de aproximadamente 30% do saldo da operação, mediante a liberação de 2 terrenos que faziam parte das garantias. Então, melhorou a situação desse CRI. A questão do Gramado Parques, a carência do papel terminou em julho de 24, porém, dada a situação da companhia, provavelmente vai ter um novo prazo, um aumento de carência aí. A questão da Starbucks, que lembra que a Starbucks entrou em RJ, e aí que a venda da Starbucks agora foi aprovada, isso aqui é novo, foi aprovada pelo juiz da RJ, a gestão está em negociação, a gestão do Irídio, para ter acesso ao recurso dessa venda, definir os passos seguintes da companhia e ter o devido reconhecimento da dívida do fundo como não sujeito ao processo de recuperação judicial. Lembrando, pessoal, o que acontece? Dependendo da situação, entrou em RJ,
quem está em RJ não paga mais nada, não reconhece mais dívida nenhuma, e aí tem algumas situações que os devedores acabam não entrando nessa RJ exatamente para serem pagos, inclusive nesse processo de venda. Ter a manutenção atual da garantia fiduciária. Que o resultado do fundo, né, 0,74, como a gente já sabe, pagou 0,74. Então, pessoal, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu queria explicar essa questão principalmente do CRI, né, para explicar para vocês a questão do porquê que um CRI, mesmo vendido com lucro, ele deu prejuízo, exatamente, principalmente por causa da remarcação que ele fez lá atrás, ou seja, remarcou para baixo a questão da precificação da inadimplência. É como se o fundo tivesse feito a administradora guardar recurso como se fosse um PDD, digamos, né, uma provisão de devedor duvidoso, né, para sanar essas dívidas. Por isso que o CRI é marcado para baixo, e na hora de vender, mesmo que tenha com lucro, ainda não suplanta a remarcação que ele teve anteriormente, por isso do prejuízo. Mas por outro lado, a partir do momento que você tem o prejuízo, o valor patrimonial do CRI aumenta na mesma proporção devido à questão da nova remarcação pelo mercado. Tá bom, pessoal? Então era isso aí, mais um vídeo do RDM. Espero vocês no próximo vídeo.